Programa Show da Cultura, Momento Família. Com a psicóloga Rosiane Delgado, que já deu boa tarde dela aqui. Então quer dizer que o assunto hoje é amizade? Isso mesmo, mas eu também quero dar meu boa tarde aos ouvintes, né, Eli? Hoje eu não dei, Pois só pra é. você. Boa tarde, ouvintes. Espero que vocês estejam ligadinhos aí conosco. Mandem aí as suas mensagens, os seus depoimentos, as suas perguntas. Através e vamos falar. do WhatsApp, 9827-8200. Pode participar com a gente, mandar seu WhatsApp aqui, sua pergunta. Pode participar pelo telefone no 3026-8020. Ontem foi o Dia Internacional da Amizade, o Dia do Amigo. E recebeu bastante... Aliás, você é uma grande amiga que eu tenho aqui, né? Porque eu também, estamos juntos aqui. considero. Para quem não sabe, a Rosiane Delgado já faz um ano que está com a gente aqui no Show da Cultura. E a Rosiane Delgado é uma amiga particular, minha e da minha esposa, da minha família. Além de estar aqui no Show da Cultura, ela também é uma amiga particular da gente. Minha esposa gosta muito dela, meu filho, ela já é de casa, já é da família, até a hippie. Ah, que bom, nossa. Que privilégio, hein? Obrigada. Eu também tenho um afeto muito grande por toda a sua família. Muito São bacana, pessoas muito bacana a gente ter legais. amizades assim, né? Porque a amizade é aquela que soma, né? Com certeza, até porque a gente pode pensar o seguinte, a grande questão que eu trago hoje é importante cultivar as amizades? O que você acha, Eli? Muito importante, muito importante. Eu acho que tudo começa no seu relacionamento, em trabalho, no dia a dia, a amizade. Com certeza, eu concordo plenamente com você, até porque a amizade, ela é um sentimento, né? E é um sentimento que vai trazer afeição, que vai trazer simpatia, que vai trazer um apreço e a ternura entre as pessoas, né? E que não está vinculada a uma questão necessariamente consanguínea e não está vinculada à questão afetiva sexual, né? Sim. Amigos são amigos. É aquele que está do lado, é aquele que te dá o ombro. Muitas vezes, quando você passa por um momento difícil, está passando por um momento delicado na família, o amigo ele não precisa dizer nada, só de estar do lado já é uma... Isso é bem verdade. A presença do amigo ali, de você estar sabendo que você não está sozinho, ela faz uma diferença muito grande. Fundamental. Então, existem uma série de estudos e reportagens que trazem exatamente essa condição do quanto é importante as pessoas se sentirem engajadas e conectadas com as outras pessoas para que elas consigam ser felizes. Então, às vezes, a pessoa ela não tem um companheiro, não tem uma companheira, mas se tiver um grupo de amizades, de amigos, que sejam, digamos assim, amizades produtivas, né? E não, assim, amizades ociosas, aquilo já dá um gás enorme para a pessoa, porque ela vê que ela pode olhar em volta e ela não está sozinha. E isso é muito importante, porque o estado, a sensação de estar sozinho, ele é muito ruim. Ele traz uma condição de uma depressão muito grande para a pessoa. E isso é que destrói, né, o processo emocional. E muitas vezes a pessoa, quando está passando por um momento, até questão de saúde, o amigo, ele estando do lado, ele ajuda, de uma maneira ou de outra, ajuda a pessoa a sair daquele estado, né? Sim, muitas vezes a pessoa, quando ela está num momento ruim de vida, que ela sabe que tem alguém ali que está olhando por ela, que ela é importante para aquela pessoa, isso já faz toda a diferença, porque às vezes a gente passa por momentos, todos nós, né, momentos difíceis, e naqueles momentos, quando a gente olha, poxa, aquela pessoa, eu faço a diferença na vida daquela pessoa. Isso é muito gratificante. Você pode perder e perder muito, esse não é amigo, não. Isso mesmo, tanto que a gente fala de amizades improdutivas ou amizades falsas, superficiais, até nocivas, né, ou ociosas, como eu havia falado, elas geram ou causam uma estagnação na pessoa. Então, isso já é um indício. E muitas vezes, o que acontece é que as pessoas entendem que esse tipo de amizade, às vezes, é uma amizade divertida. Ah, não, é divertido com aquela pessoa. Só que se você vai olhar o que essas duas pessoas estão fazendo, muitas vezes elas não estão uma ajudando no desenvolvimento do outro, principalmente a questão de jovens, esse aspecto
da amizade, ela é fundamental a gente estar de olho, né? Os pais, a família. Principalmente na adolescência, né? Principalmente porque o adolescente, ele começa a fazer o rompimento com a família, nessa questão de só considerar a opinião da família na época da adolescência. E, por si só, o fato em si não é negativo. Ele está realmente buscando a sua identidade, se conhecer, ele está começando a descobrir uma nova perspectiva. Então, a opinião dos amigos é muito importante. Porém, se aqueles amigos, né, não são pessoas que estão, de fato, digamos assim, favorecendo o desenvolvimento pessoal, o que seria desenvolvimento pessoal? Pessoas que, de algum modo, ajudam a esse jovem buscar um sentido para a vida dele, um sentido positivo, bacana, construtivo. Então, isso acaba gerando prejuízos. E como é que essas amizades, geralmente, elas se formam, Eli? Elas se formam, geralmente, dentro do contexto familiar, né? Aquele grupo, porque a família a gente não vai considerar só a nuclear, né? Que é pai, mãe, irmãos, mas as outras pessoas que estão em volta. A gente vai ver, assim, o bairro que você vive, aquela vizinhança, né? A gente vai considerar os amigos de escola, os amigos de faculdade, é outro meio, o trabalho, como você mesmo falou, e está correto, os locais de lazer. Então, por isso que é muito importante selecionar esses ambientes. Eu diria, até acrescentando para você aí, e até gostaria de ouvir a tua opinião, por exemplo, na questão dos filhos. Hoje é muito importante que os pais também sejam amigos dos seus filhos. Que você conheça. Ah, minha filha vai na casa de uma coleguinha. Ah, não, eu conheço a coleguinha, eu conheço a mãe dessa coleguinha, eu conheço o pai dessa coleguinha, eu sei como é que é aquela família, eu vou levar aquela coleguinha, vem, fica em casa, passa o final de semana em casa, minha filha pode ir lá passar o final de semana. Então, aí você está criando uma amizade sadia. Sim, e também mantém aquela rede de proteção, exatamente. É claro. Não pode literalmente soltar, e é importante, eu concordo plenamente com você, conhecer bem quem é essa outra família, porque ainda mais essa questão de deixar o filho dormir na casa do outro, né? Muitas famílias, elas até evitam isso por precaução, né? Por medo e tudo mais. E não está errado. Mas, às vezes, outras famílias, elas já não ficam tão preocupadas. Mas, de qualquer forma, é importante, se você dá essa liberdade para o seu filho, né? Que seja criança ou adolescente, dormir na casa do colega, é importante conhecer exatamente quem é essa família, saber se realmente está lá dormindo. Exato. Porque às vezes o adolescente usa a desculpa para poder sair, porque é menor de idade, saiu escondido, diz que vai para casa do colega, às vezes não vai, essas coisas, né? Você quer ver como é que a amizade é tão importante? Vou citar um fato aqui. Eu vou citar um fato pessoal. A minha filha, por exemplo, amanhã está indo para um retiro, para um retiro de igreja. E as amiguinhas delas, todas elas, estão indo junto. Entendi. Porque uma chamou a outra, vamos lá na igreja, vamos começar aí, tá, no grupo de jovens, começaram. Aí uma fez amizade com o pessoal do grupo de jovens, não sei o quê, começaram a frequentar o grupo de jovens. Sim. Então, aí eu vejo uma amizade saudável, porque uma está levando a outra para um caminho legal. O duro é quando você tem uma amizade que está levando o teu filho, está querendo induzir teu filho, tua filha, para um caminho que não é certo. Entendeu? Agora, quando você está vendo que há essa questão, e aí a gente faz o seguinte, um dia é um pai, um dia é uma mãe que vai buscar, outro dia é um pai ou uma mãe que vai levar. Então é diferente, você conhece todo mundo. Sim, vai acompanhando, vai acompanhando, né? É a melhor maneira de você proteger o seu filho hoje na sociedade que nós temos, é desse jeito. Sim, eu concordo plenamente. E a gente pode entender que é importante a todos nós, sejam adolescentes, sejam adultos, a gente poder identificar os pontos positivos e negativos daquelas amizades, do meio de convívio, para a gente poder discernir quais são as melhores amizades para nós mesmos. Porque às vezes a gente tem um amigo de infância, pô, é legal, mas às vezes ele tomou um caminho que não foi um caminho, digamos assim, legal. Então, aquela amizade, ela não tem como se permanecer a mesma. Claro. Acaba rompendo pela própria as opções, as escolhas. Então, às vezes uma pessoa faz uma escolha melhor e a outra não faz uma escolha tão boa. Então, aquela amizade, de repente você tem até um afeto pela pessoa, mas aquela amizade, de repente, ela não é mais viável, digamos assim, de você continuar nutrindo mesmo, mantendo um afeto pela pessoa, porque a pessoa às vezes fez escolhas que não são as melhores. Então, não dá, muitas vezes não dá realmente para somar. Então, são os destinos e os caminhos que até determinado momento as pessoas vão escolhendo
e elas conseguem se encontrar lá na frente ou não, né? Agora, Rosane, como é que pode nutrir, por exemplo, uma amizade sincera, verdadeira, de um homem com uma mulher? Por exemplo, corre-se o risco de pelo menos um dos dois, de repente, começar a perceber que aquela amizade dele já não é só uma amizade, ele está começando a ter um sentimento diferente por aquela pessoa. Por exemplo, um tá normal, é amizade. Não, aquele é meu amigo, eu concordo, ele é meu amigo, meu parceiro e tal, eu gosto muito dele. Já ele já começa a ver ela de maneira diferente, ou vice-versa. Isso pode acontecer, né? Pode acontecer, mas assim, a pessoa tem que ficar atenta, assim, porque à medida que se vai se tornando adulto, a questão de um distanciamento entre aquelas pessoas, ele é saudável, né? Então não dá para ter uma intimidade tão íntima, vamos dizer assim. Tem que haver um certo distanciamento, uma certa formalidade, mesmo sendo amigos, né? Quando são muito jovens, aquilo acaba que ainda está na coisa da maturidade, ainda está conseguindo... É como se fosse ainda aquele perfil mais de uma amizade mais assim, ingênua, né? Mas a condição do adulto, ele tem a condição também da fisiologia, do corpo dele, da coisa toda, às vezes das carências, para as pessoas não confundirem. Muitas pessoas às vezes confundem a carência que ela está sentindo e ela acha que está interessada no amigo, mas na verdade não, a pessoa só está carente. E o outro não, o outro tá de boa. Porém, pode acontecer também, surgirem sentimentos verdadeiros e tudo mais. Mas assim, vai ter que avaliar cada caso, né? É difícil de a gente poder generalizar situações como essa. Mas, em geral, eu acho que o que pode fazer para administrar é as pessoas terem noção bem do que elas estão sentindo, o que está acontecendo com ela. E na hora de estabelecer a questão das amizades, principalmente aquelas construtivas, pensar o seguinte, de como é que eles vivenciam aqueles momentos bons e ruins, da cumplicidade daquelas pessoas, o zelo e o respeito pelo amigo, ter objetivos, né? Poder planejar e conquistar objetivos comuns, isso é uma coisa muito importante. Sentir prazer de estar na companhia do outro, sentir aquela coisa de satisfação. Poxa, é bacana, tá? Eu não me sinto assim cansada, não me sinto esgotada com aquela pessoa. Eu me sinto bem, eu me sinto positiva. Aquela pessoa não me estressa. Não me estressa, não me suga. Que tem gente que às vezes assim, nossa, a pessoa não consigo nem falar no telefone que a pessoa já me deixa sugada, né? De tanto que ela pede, né? E tem aquele Cardoso também, né? Aquele que chega perto não, o cara é chato pra caramba, aí você não consegue se desfazer e o cara fica papapá, e é chato e sabe... Não, com certeza. E a gente pode pensar também o seguinte, o amigo verdadeiro, ele precisa ter a liberdade de falar tudo pro amigo. Tudo que eu quero dizer é o seguinte, ele poder ser franco. Porque, às vezes, a gente sabe o seguinte, todos nós temos as nossas questões, as nossas dificuldades, as nossas facilidades. E a gente sabe, quanto mais a gente conhece com profundidade o nosso amigo, o que a gente pode contar com ele e o que não pode. O amigo, ele não tem como dar integralmente tudo pra gente, porque ele também não é inteiro. Então, às vezes, a gente tem necessidades que aquele amigo não vai suprir, porque, às vezes, ele não tem conhecimento, não tem experiência de vida sobre aquilo. Então, o que é importante a gente ter consciência, o que aquele amigo realmente ele pode nos fornecer nessa coisa da troca, né, do dar e receber, em termos de experiência, de apoio, e poder estar assim, junto dentro dessa condição de torcer pelo outro sem ter competição. Isso é um outro ponto também muito importante para a gente poder pensar. Vibrar com a conquista do outro. Isso mesmo. Independente de qual a situação que você esteja, você ficar feliz com a felicidade do outro. O motivo, assim, só de outro estar feliz, aquilo já te dá uma satisfação. Isso é muito positivo, né? Que maravilha. E olha, isso é no nosso dia a dia, gente. Isso aí não é coisa que a gente está colocando aqui no ar, não. Isso é que acontece no nosso dia a dia. Você que está ouvindo a Rádio Cultura, tem um amigo dessa maneira, ou uma amiga assim? Eu tenho uma amiga de solteiro, hoje ela já é vovó. Olha e aí só. minha esposa conheceu ela, o esposo dela jogava bola comigo, né? Na época ainda era namorado, hoje já é esposo. Então eu conheço as filhas dela, nasceu o netinho dela agora. Então a gente conversa direto e ela mora em Maringá e eu aqui. E a gente está sempre em contato através do Facebook. Isso é bacana. É bacana, isso é uma amizade bacana. Eu tenho amigo meu que era meu amigo, hoje é padrinho de casamento meu. Olha só. Entendeu? Então, essas amizades é gostosa cultivar. Sim, é muito bacana. E aquela amizade também que é muito positiva, é aquela amizade que você não tem necessariamente que concordar integralmente com seu amigo, não. É importante até você
em determinados contextos e comportamentos, você discordar do amigo e você não entrar na onda. Faz um contraponto, falou, pera lá, não concordo não. Isso, porque se você tiver um amigo que ele sempre diz amém para tudo, concorda com tudo com você, tem alguma coisa errada. Já desconfia que essa amizade não é uma amizade tão produtiva, não tão construtiva. Porque é importante a gente poder avaliar assim, poxa, isso eu acho legal, não, isso eu não acho, mas não necessariamente não concordar com a pessoa, mas e sim com o comportamento dela. Às vezes você não concorda com algumas opiniões também, mas não é que é você poder lidar com a condição do binômio admiração e discordância. E isso é muito importante, porque isso é a questão do respeito e principalmente dentro da condição dos casais. Os casais que conseguem estabelecer a amizade, isso é muito positivo, porque dificilmente um casal vai integralmente concordar absolutamente com tudo. Sempre vão ter opiniões diferentes de algumas coisas. Você falou marido e mulher? Marido e mulher. Claro, tem que ter. Por isso que quando a gente fala que, olha, minha esposa, ela é minha amiga, minha confidente, minha companheira, minha amante, tudo. Tá certo, E você poder também respeitar, né, opiniões às vezes diferentes, isso é normal e vai ajustando, né? E o amigo, na verdade, a gente conhece o amigo na hora do aperto, viu? Verdade. Na hora do aperto e do perigo é que a gente vai ver que realmente quem são os nossos amigos, Aquele que dá a mão, né? E fala, vem cá. E esse é muito sério. Então, se você quiser fazer uma triagem, uma situação dessa, você já faz uma peneira boa aí de quem são de fato seus amigos, né? Exatamente. E aqueles amigos também, os novos, né? Aqueles amigos novos que você, aquela pessoa que é uma pessoa que recém conheceu, como é que você vai estabelecer uma amizade? Então, você vai ter uma convivialidade mais prolongada, mais próxima, vai ter um conhecimento recíproco em relação àquela pessoa, como é que ela funciona, como é que acontece na vida dela. E isso vai aos poucos e naturalmente consolidando a questão da amizade. Então, os amigos novos é muito importante também, porque a cada fase a gente às vezes vai conhecendo pessoas diferentes e tudo mais, né? Essa coisa de amizade só pelo Face não dá, tem que ser o tete a tete. Uma amizade esse negócio de amizade virtual é complicado. É uma amizade que o vínculo ele é muito ralo, não tem uma coisa fortalecida, né? Isso digo assim de modo geral, né? Então, por isso que é importante, assim, realmente a questão da presença do outro faz muita diferença. Concordo plenamente com você. Para fechar, para passar a régua e fechar a conta, como a gente costuma dizer, qual é o resumo disso tudo? Bom, a gente pode entender o seguinte, que um dos maiores bens que uma pessoa pode possuir são os amigos. Tem um filme muito legal que se chama, eu acho que é Em Busca da Felicidade. A Felicidade Não Se Compra. Inclusive, ele é até um filme em preto e branco, muito interessante, um filme antigo, que vale a pena assistir, que ele traz essa questão do conteúdo da amizade, né? Ele traz, eu acho que na década de 50, 40, 50, ele retrata esse momento, né? No contexto do filme, mas é uma história muito bonita em relação à questão da amizade. Que eu acho que é uma dica, assim, valorosa para que as pessoas... Isso, muito importante para que essas pessoas possam estar assistindo e poderem fazer reflexões, né? E que a confiança é a base da nossa amizade. Então, se quebrou a confiança, aquela amizade também ela ficou comprometida, né? E, para fechar, eu posso dizer, então, que o amigo, ou o verdadeiro amigo, é aquele que se pode falar todas as verdades. Ou seja, se você vê que tem alguma coisa esquisita, que a coisa está pegando, você poder ter a liberdade, ter o espaço de estar falando para a pessoa que não está legal. Né? Gente, vamos observar bem as pessoas que estão ao nosso redor e buscar sempre uma amizade sincera. Eu não preciso dizer isso. A gente, quando tem um amigo e quando alguém te faz algo que é importante na tua vida e que você tem aquela pessoa como um amigo, você fala só simplesmente isso aqui. Muito obrigado. Né? É verdade, Eli. Muito obrigada, Eli. Por isso que eu falo para você, muito obrigado. Muito você obrigada. Sabe por quê? Você sabe por quê. Eu sei. Olha, a música que foi escolhida hoje pela Rosane Delgado é a Canção da América. E essa música aí também lembra do Ayrton Senna, né? Porque foi uma música que tocou muito na época do Ayrton Senna. Mas ela fala de amizade. E é uma música muito bonita. Vamos ouvir.